nos Estados Unidos. Patrícia Vasconcelos ali com a Casa Branca ao fundo. Patrícia, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. O que é que você nos traz de informação, Patrícia? Boa tarde, Léo, a todos que acompanham o Poder Expresso. Bom, é isso. A administração Trump é muito clara, né? Qualquer pessoa que esteja aqui sem autorização legal vai voltar para casa, essa é a intenção. No começo havia dúvidas se seriam apenas as pessoas com passagem pela polícia. Segundo a administração Trump, isso é o que deve acontecer no primeiro momento, mas as buscas que inclusive hoje, né, aconteceram desde as primeiras horas da manhã na cidade de Nova York, indicam que a polícia que cuida de imigração realmente vai atrás de... A gente está com com visto problemas. vencido. A porta-voz aqui da Casa Branca, acha que o meu sinal cortou. Não, cortou, Voltei. mas voltou. Cortou, mas voltou, Patrícia. Pode continuar, por favor. A porta-voz aqui da Casa Branca, Leonardo, deu a primeira entrevista coletiva há pouco, a Leavitt, e ela foi muito clara a dizer que qualquer pessoa que esteja aqui no país sem autorização legal infringiu a lei e por isso é considerado um criminoso e será tratado assim. Uma colega perguntou, né, se os que estão sendo deportados são realmente só criminosos ou pessoas sem passagem pela polícia. A resposta dela foi: qualquer pessoa que entrou no país sem autorização legal é uma pessoa que infringiu a lei, então vai ser tratado dessa maneira. Patrícia, o Trump tem mostrado muita força, decisão nessa questão dos deportados. O governo brasileiro, Ricardo Lewandowski, no sábado, foi muito claro, contrário à questão dos deportados com a algema chegando no Brasil, né? Depois, no domingo, Lula também falou, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou falando sobre isso. Ontem, numa entrevista, o diretor-geral da Polícia Federal também falou sobre essa questão de algemas. Estou perguntando tudo isso porque, em determinado momento, a Colômbia fez um gesto mais efetivo. A diplomacia brasileira claramente ali tem considerado que não quer um enfrentamento com os Estados Unidos. A Colômbia acabou fazendo isso e teve que recuar, porque Trump usou, né, a partir de medidas econômicas de mercado internacional, acabou sendo muito claro em relação à Colômbia. A Colômbia se viu ali sem força e acabou recuando dessa tentativa de manter ali uma tensão com os Estados Unidos. Como é que está isso aí, Patrícia? Me parece, a partir daqui do Brasil, que o Trump, de fato, ele, por mais que tenha uma ação mais agressiva em relação a essa promessa de campanha, que inclusive, com toda certeza também o ajudou nessa eleição, nessa vitória, mas parece que tem um método, existe ali um método efetivamente de Trump de continuar com essa política efetiva de deportações. Tanto que usou de imediato contra a Colômbia medidas, ameaças de medidas econômicas. Acabou que o governo colombiano recuou. O mesmo, de certa forma, aconteceu com o Brasil em outra escala, porque o Brasil mudou o tom. Tem um método e uma inteligência nessas ações de Trump? O que é que te parece a partir dos Estados Unidos? Parece que as ações as palavras se tornaram em ações, né, Leonardo, desde os primeiros dias, na semana passada, e não há vírgula, né, não há um porém nisso aí. Usar, né, assim, as sanções financeiras, econômicas, aumento das taxas de importação dos produtos de outros países, é um método que Trump, quando ainda estava em campanha, já havia falado, né, quando ele citou o México, se referindo à questão da imigração, o Canadá, também ele já havia falado sobre isso, sobre a intenção de aumentar as tarifas de importação dos produtos que vêm desses países. Então, é um mecanismo que ele usou
como argumento durante a campanha e efetivamente colocou em prática agora em relação à Colômbia, né? Não foi uma ameaça, ele ia assinar realmente, né, o aumento de tarifas, isso só não aconteceu porque houve uma negociação, né, diplomática de bastidores, a Colômbia voltou atrás, né, autorizando, concordando em receber os voos de deportados. Ainda assim, as sanções que foram já impostas pelo Departamento de Estado, pela diplomacia, né, suspendendo os vistos do Gustavo Petro, dos familiares dele e também das pessoas que trabalham no governo colombiano, isso ainda continua valendo até que o primeiro avião do governo americano que saia daqui, entregue, né, as pessoas que foram deportadas e retornem aos Estados Unidos. Aí, a partir desse momento, essas sanções em relação aos vistos, a partir desse momento, isso vai estar suspenso. Essa foi a informação que a porta-voz deu ontem aqui na Casa Branca. Evidentemente que a questão da pauta das notícias, elas têm muito a questão geográfica. E para a gente, nesse momento, uma das coisas mais importantes em relação a esses movimentos do governo Trump é essa questão da imigração, é essa deportação, é essa tensão com países, principalmente latinos. E aí a gente está falando do Brasil, está falando da Colômbia e está falando de outros países ali, que a gente sabe que é a maioria, né, desses imigrantes legais nos Estados Unidos, países mais periféricos ali, que acaba tendo dificuldade, que a população acaba tendo dificuldade maior do ponto de vista econômico. Mas em relação aos movimentos do Trump na Casa Branca como todo, quais os principais pontos para além da imigração? O que é que hoje está chamando mais atenção em relação a esses primeiros dias, essa primeira semana, vamos dizer assim, do governo Trump, efetivamente, Patrícia? Acho que teve muito peso, né, a questão do Oriente Médio, apesar do acordo cessar-fogo ter sido anunciado na gestão Biden nos últimos dias, né, Leonardo? A gente lembra que a gente noticiou aqui, né, quem seria o responsável por esse acordo de cessar-fogo, mas a implementação disso, né, acabou refletindo na administração do Donald Trump, com a volta dos reféns, né, que estão em Gaza para casa. Então, isso é um ponto que pesa muito. Ontem o Trump assinou uma ordem executiva que determina a construção, né, a elaboração e construção do que ele descreve como sendo o domo de ferro americano, é aquele sistema de defesa, Leonardo, antiaéreo, muito famoso em Israel, e ele assinou uma ordem executiva determinando, né, a criação, a elaboração do domo de ferro aqui nos Estados Unidos. A questão do direito à cidadania de nascença, né, para mulheres que são não imigrantes ou estão aqui com vistos temporários, isso também teve muita repercussão. Uma notícia da semana passada, inteligência artificial também, a gente percebe que essa administração está focada no investimento de inteligência artificial, inclusive hoje no SBT Brasil a gente faz uma reportagem sobre o DeepSeek, né, para explicar para o telespectador do SBT o que é esse aplicativo de inteligência artificial chinês, por que está tão popular, por que tem tantos downloads, né, a mais do que o Chat GPT. E há alguns dias o Trump recebeu aqui na Casa Branca 3 empresários, representantes de 3 grandes empresas americanas que se comprometeram a investir muitos milhões de dólares num projeto chamado Stargate de inteligência artificial. Sobre o DeepSeek, o Trump falou ontem, quando ele ainda estava lá na Flórida, dizendo que ele vê o fato dos chineses terem desenvolvido um aplicativo de inteligência artificial que consome menos energia, foi feito mais rápido e que custa menos, ele vê isso como algo positivo, porque é um chamado para as empresas daqui. Então ele vê isso benéfico, porque estimula a concorrência. Que as bolsas americanas, de alguma forma, têm mostrado, tem claramente um receio, né, Patrícia, em relação a essa, né, a gente entrevistou ontem um especialista aqui em comércio exterior, ele estava falando isso, ele disse, olha, é como se você montasse ali
um sistema, uma ferramenta muito com poucos recursos, ele é quase como se você, mal comparando em uma escala completamente, ele fez uma piada, evidentemente, ele disse, olha, é como se você fizesse um foguete com peças Lego e aquele foguete chegasse na Lua, na verdade. Ou seja, isso de fato assustou os norte-americanos, o mundo ocidental, de certa forma. Por quê? Por conta dessa tecnologia, Patrícia. Que legal essa matéria no SBT Brasil sobre o É, DeepSeek, que... Pode falar, com você. não é isso. A nossa intenção é explicar para o telespectador o que é esse aplicativo, né? Para que ainda nem usa também o chat GPT, o que ele pode ser utilizado e por o que fez ele ser tão popular assim, né? Eu ainda não baixei. Você já baixou, Leonardo? Eu já baixei, já fiz alguns testes. Você tem praticamente a mesma interface, né, do chat GPT. É praticamente a mesma, né? Não só o chat GPT, mas com outras também aplicativos de inteligência artificial. Fiz um teste com a mesma pergunta, tanto para o chat GPT quanto para o DeepSeek. A diferença ali, ela acontece, ela tem, não é simplesmente uma cópia na resposta em relação ao site, ao aplicativo do chat GPT, mas eu testei e, de fato, né, você vai acabar, eu no meu caso, vou acabar usando as duas ali para confrontar perguntas, confrontar respostas. Especialistas dizem que a melhor forma de você obter uma boa resposta, tanto em um quanto no outro aplicativo, é justamente a maneira que você faz a resposta e as camadas que você faz essa resposta. Patrícia, eu indico baixar para pelo menos a gente saber exatamente o que é essa tecnologia chinesa, né? Tá certo, vou fazer isso então. Aqui eu só consigo fazer o download pelo e-mail. O celular ontem não me deu essa opção, não sei por quê, então eu tenho que pesquisar mais um pouquinho. Na verdade estava tendo muito problema ontem, por alguma sorte minha, eu acabei conseguindo baixar e fazer esses testes ainda ontem, mas teve com dificuldade. Patrícia, outro tema que eu queria trazer contigo aqui rapidinho, Trump no discurso de posse, que estava ali inclusive a Hillary Clinton, ele falou que ia alterar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. Aí a Hillary acabou dando uma risada um tanto sarcástica ali. O fato é que o Google Maps, por falar em tecnologia, por falar em internet, por falar em, né, inteligência no computador, se não artificial, mas também artificial, a gente tem que considerar também que o Google Maps também é uma inteligência artificial, não deixa de ser. No caso do Google Maps, um dos Estados Unidos, de fato, alterou o nome, não está sendo mais chamado Golfo do México, e sim Sim. Golfo da América. É mais uma vitória de Trump, me parece, não, Patrícia? E vende, né? Dizem assim, é muito midiático e vende e, enfim, é o que todo mundo está falando, né? A gente poderia também, talvez, renomear, então, também, né? Norte América, porque a gente sempre fala América, americanos e, enfim, o continente americano somos todos, né, Leonardo? Mas é uma mensagem que ele passa, né? Que está ligada a promessa de campanha, né, que é retirar o grande número de imigrantes que estão aqui não de forma legal, e isso é parte desse combo, né, dessa missão, e que a cada item que eles cumprem, né, pelo menos a Casa Branca diz, promessa cumprida, né? A coletiva de imprensa nessa terça-feira começou hoje com a porta-voz, com 2 painéis ao lado, divulgando os rostos e nomes de alguns presos que aí sim tinham passagens pela polícia, então, para dar esse retorno, né, a quem votou no Trump com essa intenção de realmente ter as grandes cidades mais livres, né, desses imigrantes. Mas o que a gente vê em cidades conhecidas como Santuário, que são cidades onde, assim, pelo menos na teoria, né, o status de migratório não seria um empecilho para a contratação, há agora realmente um temor, né, Leonardo, um clima de apreensão, porque essas buscas
já começaram a acontecer em Nova York hoje, na parte da manhã, uma cidade com um grande número, né, de pessoas que estão lá sem o status legal. Estima-se que pelo menos uma em cada 3 pessoas que trabalham em Nova York não estão legalizadas. Que número impressionante, Patrícia. Patrícia, queria te agradecer muito aqui pelas informações, a audiência hoje completamente energizada, e isso é claramente uma relação com o seu trabalho, com as informações. Muito obrigado aqui por participar aqui do Poder Expresso com a gente, trazendo informação, trazendo análise e as principais impressões e informações sobre os Estados Unidos. Patrícia, bom trabalho para você, forte abraço. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, vamos lá, a gente vai continuar com esse tema. Agora eu vou conversar com José Augusto, especialista em Direito Internacional, professor da Universidade de São Paulo. José Augusto, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente. Imagino que o senhor tenha ouvido parte da conversa com a Patrícia Vasconcelos, diretamente de Washington. Queria perguntar para o senhor, falando sobre essa questão desses imigrantes e dessa deportação, o governo brasileiro, muito claramente, no sábado, eu acompanhei isso, eu trabalhei, inclusive, no sábado, com esse tema, o tempo todo aqui no SBT News, teve uma reação forte, primeiro do ministro Lewandowski, do ministro da Justiça, depois, no próprio domingo, né, Lula chegou a falar, o Pacheco, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se pronunciou. No próprio final de semana, num domingo, o presidente colombiano, ele tentou fazer ali um movimento de tensão com os Estados Unidos. Isso acabou energizando uma bolha da esquerda brasileira, que viu ali um exemplo de como poderia ter, de fato, alguém que pudesse peitar o Trump. Acabou que isso não se confirmou. A Colômbia teve que voltar atrás, os Estados Unidos claramente ganharam aquela... Né? Trump usou de ameaças, como disse a Patrícia, não. Ameaças não, ele iria assinar de fato, estabelecendo ali uma taxação maior. A gente conversou com um especialista aqui em comércio exterior, que se viu preocupado, porque na verdade você não vai ter um órgão regulador que faça essa regulação efetiva, até porque o próprio Estados Unidos acaba desconsiderando muitos desses organismos internacionais. Ao mesmo tempo, na segunda-feira, ontem e hoje, o governo brasileiro baixa o tom dizendo que não vai fazer um enfrentamento direto com os Estados Unidos. Zé Augusto, para colocar a bola no chão, o que é que te parece toda essa encrenca que desde sábado o Brasil e os países latinos acabaram se metendo com essa questão dessa deportação, não só da deportação, mas também de deportados algemados? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você, Léo, pela gentileza do convite. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês. Existem vários ângulos sobre os quais se pode observar o que vem acontecendo com os imigrantes americanos ou imigrantes estrangeiros nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, nenhum país é, por força do direito internacional, obrigado a aceitar em seu território imigrantes estrangeiros. A exceção parcial do que acontece no caso daqueles que são refugiados políticos, né, que têm uma convenção internacional e tem regras de direito internacional efetivas a esse respeito. O fato é que esses imigrantes que buscam viver em outro país por razões econômicas, eles não têm nenhuma segurança jurídica de que vão poder residir de uma forma definitiva nesse país. É assim nos Estados Unidos, como é no Brasil, em relação aos tantos imigrantes que nós recebemos também de outros países. O ponto crítico do que ocorre, ou do que ocorreu tanto com a primeira leva de imigrantes que chegaram ao Brasil, vindos dos Estados Unidos, quanto aqueles que foram repatriados para a Colômbia também, ela gira em torno das condições e do caráter humanitário mesmo dessas repatriações. Pessoas algemadas, presas pelos pés, com sinal de violência.
Isto não é razoável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, e isto não é jurídico, quer do ponto de vista do direito brasileiro, quer do ponto de vista do direito internacional, e sequer do ponto de vista do direito americano. A ideia do uso de violência ou formas de restrição não razoáveis, não proporcionais, ela é efetivamente contrária ao espírito de qualquer direito moderno, principalmente dos países democráticos ocidentais, que gostam de trazer para si a condição de civilizados. Esta circunstância é que levou às declarações sérias que o Brasil tem feito, não só por meio dos canais oficiais, mas por meio dos seus principais representantes políticos, assim como aquela reação colombiana que acabou levando a uma situação um pouco atabalhoada, um pouco complicada, um pouco difícil de lidar, mas que, enfim, demonstra uma ojeriza que nós sentimos. E nós sentimos não só como brasileiros, mas também como brasileiros, mas sentimos, sobretudo, e antes de qualquer outra coisa, como seres humanos, de ver os nossos iguais, de ver os nossos irmãos não só de pátria, mas irmãos de humanidade, serem tratados de forma desumana. A minha questão é a seguinte, ok, concordamos efetivamente com essa questão de direitos humanos, né? O diretor-geral da Polícia Federal ontem disse, olha, não são presidiários, enfim, não precisam ser tratados dessa forma. A gente sabe que precisa ter uma escala aí em relação a... O crime da imigração ilegal é um crime por si só, evidentemente. Aí pode-se analisar o teor e quanto aquela pessoa, de fato, ela oferece risco a ela e para quem está do seu lado, evidentemente. Agora, mas concordamos em relação a essa questão de direitos humanos e nós, brasileiros, acabamos estranhando, de fato, essa, né, descida ali das pessoas algemadas. Mas a minha questão é, Zé Augusto, isso já não vinha sendo feito de maneira mais efetiva desde governos anteriores? Eu estou falando aí de governo Michel Temer, no caso do Brasil, do governo Biden, no caso dos Estados Unidos. Até que ponto essa questão de ser o Trump não nos chama mais atenção em relação a essa medida? Léo, você tem toda a razão, né? Devo lembrar que ser imigrante ilegal num país, ele não configura uma ilegalidade que seja uma ilegalidade equivalente a um crime. Nós conhecemos, agredir, assassinar, enfim, crimes são crimes. Ser imigrante ilegal é, antes de tudo, uma ilicitude de natureza administrativa, uma presença ilegal, e ela tem sanções que são sanções relativas ao repatriamento e, eventualmente, o repatriamento forçado. Isto já vinha sendo feito em outros governos. Entretanto, nunca com este grau de truculência que tem ocorrido nesses últimos voos. Não é o fato de ser o Donald Trump, mas é o fato de virem essas pessoas ser viciadas, essas pessoas humilhadas, que se torna chocante. É verdade que houve um pequeno aumento do volume, isso era claramente esperado, mas o que importa, sobretudo, é essa truculência, é essa virulência absolutamente desnecessária para a condução de pessoas que não são criminosos, são simplesmente pessoas que muitas vezes estão só buscando uma vida melhor. A diferença a qual se deve dar atenção é essa. E, efetivamente, não é de se desprezar completamente, não estou dizendo que seja assim, efetivamente, mas é uma suposição razoável que este grau de truculência tenha sido recomendado pelas autoridades americanas exatamente com o objetivo de gerar essa repercussão de mídia, uma repercussão importante de mídia e que traz, sobretudo a partir do recuo colombiano
em face da restrição que havia sido colocada pelo Petro originalmente, mas que depois recua de uma forma muito pronta, muito imediata, sem nenhuma concessão feita pelos Estados Unidos à Colômbia, dá o sinal de que aquilo que o Trump tem dito, de que a América Latina precisa dos Estados Unidos e os Estados Unidos não precisam da América Latina, dá a impressão de que isso seja verdade. E que, portanto, tudo pode se fazer em relação aos nossos países sem que os Estados Unidos temam por qualquer forma de reação ou qualquer forma de sanção. Isto é grave, isto é complexo, e isto diz respeito a uma nova configuração política, que é uma configuração política referente ao governo Trump. Não me parece que exista uma reação das autoridades brasileiras ou da mídia de uma maneira geral ou das pessoas por ser algo promovido pelo Trump, mas por ser algo promovido fora de uma razoabilidade aceitável. Comparando, por exemplo, com o Reino Unido, que é um país que também tem buscado políticas efetivas contra a imigração ilegal e até para reduzir a quantidade de imigrantes, a gente não vai encontrar no governo atual. Há coisas de governos anteriores complicadas, a respeito das quais a gente poderia até falar, mas no governo atual não existe nada disso. Quer dizer, é possível ter medidas efetivas para retirar os imigrantes. Isto é perfeitamente possível, razoável, está dentro do espaço normal do exercício da soberania de um país, mas não tratando as pessoas dessa maneira. Muito bem, como prometido, pedi para o Zé Augusto colocar a bola no chão e ele fez isso com categoria. Zé Augusto, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Forte abraço para você, um bom trabalho. Eu que agradeço, Léo. Um grande abraço, até a próxima.